Eu encerro contando para vocês a história de um homem de biografia interessante. Seu nome é Lee Wallace. Oficial do exército norte-americano, diplomata, governador do Novo México. Ele odiava o cristianismo. Ele não suportava os cristãos. E a sua animosidade para com a fé cristã não era velada, como muitos que levantam a bandeira da tolerância, mas no fundo, odeiam a igreja. Era explicitada. E ele então ridicularizava a Bíblia, não demonstrava nenhum temor a Deus, e tudo que estivesse ao seu alcance para prejudicar um cristão, ele fazia. Ele era conhecido como um ateu que questionava a fé e dizia não entender como uma pessoa inteligente pode aceitar o cristianismo como sendo verdadeiro. Ele viveu no século XIX. E então ele objetivou escrever um livro para desmascarar a farsa do cristianismo. Foi para a biblioteca, era um homem dado aos estudos, à leitura. Ele começou a pesquisar. E ele começou por onde? Pelo Evangelho segundo Marcos. Se deu mal. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E à medida que ele lia, e observe, seus olhos começaram a ser abertos. Ele foi convertido lendo as Escrituras. E esse homem passou por uma mudança tão profunda, tão intensa, que ele se tornou um arauto da graça, falando do Evangelho de Jesus. Testemunho dele. Comecei a escrever um livro para provar que Jesus Cristo nunca existiu. E quando me dei conta, estava provando que ele de fato existiu. Tal convicção tornou-se em mim certeza absoluta. Ao estudar seu caráter, não tive mais dúvida ser ele o Filho de Deus. E assim abri totalmente meu coração a ele. A palavra de Deus é verdadeira e nos conduz a Cristo. Passou a amar o Senhor e ter alegria no Evangelho. E vejam como são as coisas. Tal como Marcos, que fracassou no início, o Senhor fez dele um notável instrumento, o Wallace, livro, está aí, publicado em 1880, Ben-Hur, um conto do Evangelho. E esse livro extraordinário fala sobre o Evangelho, não a linguagem poética, mas fala sobre o Evangelho. E esse livro foi adaptado para o cinema e à época ganhou 11 estatuetas do Oscar. Uma obra-prima, Ben-Hur. Então percebam, muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, lendo essa obra, ou por vezes assistindo o filme Ben-Hur, que é um clássico do cinema. A conversão de Lee Wallace e tantas outras na história só foi possível porque houve um começo, uma origem, um princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É sobre isso que Marcos vai tratar nos 16 capítulos deste precioso tesouro. Que Deus nos abençoe. E a Cristo a honra, a glória e o louvor. Amém?